Recentemente, o meme "Usopp sai do navio" começou a se espalhar por toda a comunidade de One Piece. Como isso surgiu em um mundo cada vez mais frio, onde os fracos são ridicularizados, eu tentei enxergar apenas como um fenômeno inevitável da internet. Mas em alguns momentos, as pessoas passam dos limites e aquilo deixa de parecer uma simples brincadeira. Então hoje eu quero falar sobre por que esse meme surgiu. E por que ele vai completamente contra tudo aquilo que One Piece representa. E já aviso, isso vem de um fã emocionalmente envolvido demais com essa obra. O Usopp é fraco, não dá pra negar isso. Mas a verdadeira pergunta é, por que o Usopp é fraco? Ou melhor, por que o Oda faz questão de retratar o Usopp dessa forma? O protagonista virou um dos 4 imperadores. Seus companheiros agora fazem parte da tripulação de um Yonkou. Mesmo assim, o Usopp parece absurdamente fraco para alguém com uma recompensa de 500 milhões de berries. Com um enorme destaque dado aos 3 capitães, Luffy, Kid e Law, os Chapéus de Palha acabaram ficando um pouco de lado como grupo. E conforme a história entrou em sua fase final e passou a acelerar o ritmo, ficaram cada vez mais raros os momentos em que o Usopp pode realmente brilhar. Mesmo levando a história até Elbaf, será que o Oda não pretende tornar o Usopp forte? Claro, ele ainda pode receber algum power-up futuramente. Mas na minha visão, o Usopp nunca foi criado para ser esse tipo de personagem. Desde o começo, ele sempre foi um mentiroso, medroso e cheio de blefs. Até mesmo o sonho dele era diferente dos outros. Ele não saiu para o mar buscando um objetivo concreto como virar o rei dos piratas ou o maior espadachim do mundo. O sonho do Usopp sempre foi algo muito mais abstrato. Se tornar um grande guerreiro dos mares. Até a função dele dentro da tripulação é meio ambígua. Claro, em um mundo pirata mais realista, onde batalhas navais seriam decididas por canhões, um atirador seria extremamente importante. Mas no mundo de One Piece, os indivíduos são muito mais fortes do que os próprios canhões. Por isso, os disparos dos navios quase nunca parecem realmente decisivos. Assim como o músico da tripulação, a presença de um atirador pode até parecer algo opcional em certos momentos. E raramente vemos o Usopp sendo a peça principal em batalhas no mar. Então por que ele ocupa essa posição tão estranha dentro da tripulação? Porque o Oda faz isso de propósito. O Usopp representa a pessoa comum. Ou melhor, ele representa nós. Quando somos crianças lendo um shounen, naturalmente nos imaginamos como o protagonista ou como os personagens fortes. Por isso, a maioria das pessoas escolhe personagens como Luffy, Zoro ou Sanji como favoritos. Mas conforme crescemos, percebemos uma coisa: nós não somos o Luffy. Estamos muito mais próximos do Usopp. Só que hoje em dia, essa percepção parece gerar desprezo ao invés de empatia. A sociedade moderna, principalmente a internet, não costuma ser gentil com pessoas fracas. O mundo idolatra os fortes e ri dos fracos. Pessoas fracas são tratadas como se não merecessem continuar no navio. Mas existe uma tripulação em One Piece que pensa exatamente assim. Os Piratas do Barba Negra. No nível 6 de Impel Down, o Barba Negra fez os prisioneiros matarem uns aos outros e levou apenas os sobreviventes mais fortes para sua tripulação. Alguém como o Usopp jamais teria espaço ali. E mesmo que entrasse, rapidamente seria deixado para trás. Agora imagine isso, o Usopp foi expulso do navio. O Barba Negra reuniu apenas os mais fortes e se tornou o rei dos piratas. Isso parece um final feliz? Provavelmente não, porque a tripulação que acompanhamos e amamos por mais de 20 anos nunca foi esse tipo de grupo. Se os Chapéus de Palha fossem o tipo de tripulação que abandona os companheiros fracos, então eles nunca arriscariam suas vidas uns pelos outros. Nunca se sacrificariam pelos amigos. E o Oda já respondeu essa questão há muito tempo. Tudo isso aconteceu durante o conflito entre o Usopp e o Luffy por causa do Going Merry. O Usopp já saiu do navio uma vez. E aquilo aconteceu por causa do complexo de inferioridade dele. Antes mesmo de abandonar a tripulação, o Usopp já questionava o próprio valor. Depois do encontro com o Aokiji, ele culpou a si mesmo dizendo: "Eu não consegui fazer nada." E quando o dinheiro para consertar o Going Merry foi roubado pela família Franky, ele se culpou mais uma vez. Isso aconteceu porque eu sou fraco. Depois disso, quando o Luffy disseram que o Merry não pode mais ser consertado, então vamos comprar outro navio. Naquele momento, o Usopp provavelmente enxergou a si mesmo dentro do Going Merry. Então é assim, companheiros fracos, ou companheiros que já não são mais úteis, acabam sendo deixados para trás? Então um dia, quando eu começar a atrapalhar todo mundo, eu também vou ser descartado? E no fundo, ele acreditava nisso. Eu realmente sou fraco, então talvez isso possa acontecer.
E eu também não quero me tornar um peso para eles. Toda aquela dor, toda aquela inferioridade acabou explodindo na forma do desafio contra o Luffy. Porque no fundo, o Usopp queria ser igual ao Luffy. Ele pensava, se eu não for forte como ele, então um dia vou acabar me tornando um fardo para essa tripulação. Era isso que existia no coração dele. E então os dois lutaram pelo Going Merry. Parecia um ponto sem volta, como se aquela amizade tivesse realmente acabado. Mas depois, escondendo o rosto atrás da máscara do Sogeking, o Usopp colocou a própria vida em risco para ajudar a tripulação do Luffy a salvar a Robin. E mais tarde, chorando e se desculpando, ele voltou para os Chapéus de Palha. Foi através desse processo que o Usopp e também toda a tripulação compreenderam a verdade mais importante de todas. Os Chapéus de Palha não são uma tripulação que aceita apenas pessoas fortes ou úteis. Mesmo que alguém seja fraco, mesmo que essa pessoa não pareça necessária naquele momento, um companheiro ainda é um companheiro. Se o Luffy acha alguém interessante, ele simplesmente chama essa pessoa para entrar no navio. Uma rena falante, um esqueleto vivo. E várias outras criaturas estranhas acabaram entrando para a tripulação por causa disso. Porque pro Luffy, aceitar alguém no bando não funciona como contratar um funcionário. É muito mais próximo de fazer um amigo. Em uma entrevista, o Oda descreveu o Luffy como a criança ideal. E uma criança pura não escolhe amigos baseada em talento, utilidade ou força. Porque se fizesse isso, ela não estaria escolhendo pessoas, estaria escolhendo ferramentas. Um amigo é um amigo simplesmente porque é um amigo. E o Luffy e sua tripulação estão dispostos a arriscar suas vidas por isso. Esse é o tipo de relação ideal que o Oda tenta transmitir em One Piece. E talvez seja exatamente por isso que One Piece continua sendo tão infantil em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo tão mágico, emocionante e cheio de aventura como um verdadeiro shounen. Conforme crescemos, perdemos muito da criança que existia dentro de nós. E eu acho que isso acontece porque o mundo vive dizendo que somos pessoas que deveriam sair do navio. A razão pela qual somos tão duros com o Usopp não é complicada. A sociedade é dura conosco. E ao invés de resistirmos a isso, acabamos absorvendo essa violência. Conforme amadurecemos, aprendemos que podemos ser substituídos a qualquer momento. Aprendemos que se não tivermos habilidade suficiente, ficaremos para trás e eventualmente nos tornaremos desnecessários. Talvez seja por isso que algumas pessoas sintam raiva quando escutam frases como "todo mundo merece ser amado", porque no fundo, muita gente sente que nunca recebeu esse amor. E no final das contas, a pessoa que tratamos com mais crueldade somos nós mesmos. Ao invés de nos aceitarmos, ao invés de nos amarmos, passamos a nos pressionar cada vez mais, acreditando que precisamos nos tornar fortes apenas para sobreviver nesse mundo cruel. É por isso que as pessoas dizem, se você é fraco, saia do navio. Muito mais vezes do que dizem, vamos navegar juntos. Porque foi exatamente isso que o mundo falou para elas. Mas o Luffy nunca mais diria algo tão frio pro Usopp. Afinal, o Luffy já cometeu esse erro uma vez. E acima de tudo, diferente do que muitos pensam, o Usopp jamais foi um peso para a tripulação. Na verdade, ele ajudou diretamente o Luffy a se aproximar do sonho de se tornar o rei dos piratas. Sem o Usopp, os Chapéus de Palha nunca teriam derrotado a Perona. E depois que o Moria roubou as sombras da tripulação, eles poderiam ter acabado vagando pelo mar sem rumo para sempre. Ou então, eles poderiam ter sido transformados em brinquedos pela Sugar, esquecidos por todo mundo e condenados a trabalhar para o Doflamingo pelo resto da vida. É por isso que sem o Usopp, o Luffy não consegue se tornar o rei dos piratas. E isso vale para absolutamente todos os membros da tripulação. Se o Luffy só pudesse alcançar o topo abandonando companheiros fracos pelo caminho, então quem estaria destinado a se tornar o rei dos piratas não seria o Luffy. Seria o Barba Negra. E mesmo que o Luffy conquistasse esse título depois de abandonar o Usopp, One Piece perderia algo essencial, porque essa nunca foi a história que o Oda quis contar. A mensagem de One Piece nunca foi: o rei dos piratas deve ser o homem mais forte ou o mais cruel. O que o Oda quer mostrar é outra coisa. O rei dos piratas deve ser alguém que não abandona os amigos, alguém que ama a liberdade acima de tudo. E para que isso exista, o Usopp precisa estar ao lado do Luffy, o homem comum, fraco, mentiroso, covarde, o personagem que mais se parece conosco. Desde o começo, o Usopp nunca implorou para entrar nos Chapéus de Palha. Na verdade, ele planejava sair para o mar sozinho, mas então disseram para ele: "Nós já somos amigos, não somos? Então sobe logo no navio." E mesmo assim, os Chapéus de Palha nunca abandonariam esse amigo. Sinceramente, eu espero que todos nós consigamos encontrar companheiros assim durante a vida. E existe mais uma coisa importante que essa história tenta mostrar. Todos nós temos valor. Assim como o Usopp, que muitas vezes parece fraco e inútil, acaba se tornando uma peça insubstituível nos momentos mais importantes. Todos nós também temos um momento em que iremos brilhar. Um momento certo. Uma situação importante. Um instante onde nossa existência fará diferença.
O amanhecer do mundo e a nova era que One Piece vem construindo desde o início nunca poderão acontecer sem pessoas assim. Então, vamos continuar no navio, porque nós precisamos ver o final dessa jornada. E principalmente, precisamos testemunhar juntos o momento em que o Usopp finalmente se tornará um verdadeiro grande guerreiro dos mares.